Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos em mais este estudo bíblico no dia do Senhor. Nós vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos sobre discipulado e relacionamento cristão. Eu gostaria então que os irmãos abrissem as suas Bíblias, vamos dar continuidade sobre a questão de lidar com os pecados uns dos outros. Já iniciamos o primeiro estudo e eu gostaria que nós abríssemos as Bíblias em dois textos, dos textos que encabeçaram a introdução do estudo anterior, que é Tiago, no capítulo 5, e Hebreus, no capítulo 3. Portanto, podem deixar as suas Bíblias abertas ou marcadas, essas duas passagens principais, Tiago, no capítulo 5, e Hebreus, no capítulo 3. Nós vamos, então, realizar primeiramente a leitura de Tiago, no capítulo 5, vamos ler do versículo 12 até o versículo 19, e depois vamos orar e dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Vamos ler Tiago 5, com reverência ao Senhor, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos então, Senhor, em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nos colocamos novamente diante de Ti, Senhor Deus, em oração, rogando, Senhor, Tu ilumine os nossos corações e as nossas mentes e nos ensine, Pai, mais esta vez sobre a Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que transformação genuína só pode ser operada por Ti nos corações, Senhor. Portanto, por isso rogamos a Ti, Senhor. Desperta, Pai, as mentes sonolentas, Senhor, os corações negligentes, Senhor Deus, e nos transforma, Pai, para a glória do Teu nome. Haja em nós, gerando responsabilidade, compromisso, quebrantamento de coração, arrependimento, Senhor Deus, encorajando, Pai, uma vida de santidade plena, Pai, vívida em Ti, é o que nós te pedimos no nome de Cristo, Pai, certo de que Tu és poderoso para agir em nosso favor e, Senhor Deus, as Tuas mãos não podem ser paradas ou frustradas. Te pedimos em Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive, Senhor Deus, e reina para sempre. Amém. Amados irmãos, nós então iniciamos falando sobre a importância, iniciamos essa porção que é lidando com o pecado uns dos outros, falando sobre a importância de entender a doutrina do pecado. Primeiramente, esse entendimento é vital para a compreensão do próprio Evangelho. Se nós tivermos uma visão baixa sobre o que é de fato a queda, a sua seriedade, as implicações do relacionamento com Deus, nós estaremos comprometendo também a nossa visão acerca da necessidade da obra de Cristo, do poder da obra de Cristo e das implicações na vida do crente implementadas pelo Espírito Santo, aplicando essa obra nos nossos corações. Nós vimos então que o pecado ou a queda ela foi algo extremamente grave, nos lançou em condenação justa pelo Senhor, nos afastando totalmente dele e nos colocando então sobre a escravidão e a culpa do pecado, mas também
voluntariamente, meus irmãos, de maneira voltada contra Deus, nosso coração se tornou rebelde, totalmente rebelde com o Senhor. Não éramos coitadinhos, involuntariamente, sobre a escravidão do pecado, mas uma escravidão voluntária, que tem prazer em oferecer os seus membros, a sua mente, o seu coração em serviço do mal, como Paulo explica em Romanos, no capítulo 6. Nós vimos então que sair dessa condição era impossível ao homem, está alienado, morto, inimigo de Deus, em um estado de rebeldia, como foram algumas das definições que nós trabalhamos à luz da Escritura. E nós vimos então que o Senhor Jesus Cristo, ele vem em nosso favor, ele entrega a sua vida, e por causa do poder da obra dele na cruz, o Espírito brilhando nos corações e nas mentes, capacitando o homem morto agora a enxergar a sua condição de miserabilidade, a contemplar a beleza de Cristo. Então capacita o homem a depositar o seu coração no Senhor. Esse homem está liberto do pecado e ele é radicalmente transformado. Ele passa da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele é uma nova criatura, uma nova criação de Deus, gerado pela palavra, gerada no poder do Espírito Santo, que opera a conversão, então, nos corações. E que as marcas dessa transformação, elas são visíveis. Nós passamos, então, a produzir frutos dignos de arrependimento e a aversão ao pecado, a repulsa ao pecado, tanto externa, ou seja, ao nosso redor, como principalmente interna e inicia no coração. É uma marca do crente. O crente, portanto, passa a batalhar contra o pecado no poder do Espírito, mortificando a carne pelo poder do Espírito, e o Espírito Santo, além de agir soberanamente e sobrenaturalmente nos nossos corações, ele também nos entregou meios de graça e de santificação, e dentre eles a comunhão com os santos e o discipulado cristão, o discipulado mútuo, a exortação mútua, os benefícios que o povo de Deus eles empregam um em favor do outro no poder do Espírito. O Senhor deu dons a esse povo e esses dons, então, eles são utilizados para isso: edificação, santificação, libertação de pecado, confronto. Dito isso, nós hoje iremos considerar de maneira propriamente dita, de forma mais prática, essa dádiva de ter o povo de Deus para enfrentar pecados. Nós vimos que nós temos a palavra do Senhor, a oração, os cultos ao Senhor, os nossos devocionais, o jejum. Nós temos diversos meios de graça, mas nós estamos focando nessa série a questão do povo de Deus, do relacionamento, da comunhão dos santos como meio de graça do Senhor para tratar corações. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ler de maneira mais detida e trabalhar agora sobre o texto primeiramente de Tiago 5. Vamos abrir, então, em Tiago 5. Tiago, então, está fazendo aqui algumas exortações finais e, dentre elas, ele fala sobre a cena que ele está montando aqui no versículo 13, é de alguém que está aflito e sofrendo, A palavra aqui pode ser doente, alguém que está enfermo. E essa enfermidade, provavelmente Tiago está enfocando naquilo que estava acontecendo na época, uma enfermidade fruto de perseguição, é muito possível. Vamos lembrar que nós não podemos remover essa passagem do contexto da carta. E Tiago está escrevendo aqui a irmãos que estão sob intensa perseguição e algumas punições eram açoites, espancamento, apedrejamento. E é possível, então, que Tiago esteja remetendo a isso. Mas, de toda forma, ele está falando sobre aflições físicas. Essa é a cena que inicia aqui o texto que nós vamos tratar hoje. Vamos ao versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, o que Tiago está ensinando a nós, dentro do contexto da igreja, e como dádiva aos corações,
é que quando você estiver passando por necessidades, lembre-se, Deus ele concedeu pastores a igreja. Tiago aqui está lembrando os irmãos disso, de que se eles viessem passar por necessidades, inclusive lutas físicas, eles deveriam comunicar isso aos presbíteros da igreja. E esse é o nosso primeiro ponto. Lide com o seu pastor. Chame o seu pastor. Converse com o seu pastor, os seus pastores. O ideal é a pluralidade de líderes, como nós sabemos. E algumas ovelhas elas precisam aprender a compartilhar as suas lutas e as suas aflições com os seus pastores. É verdade, amados irmãos, que alguns foram traídos no passado, tiveram segredos revelados. Isso pode ter trazido trauma. Por isso as igrejas devem atentar muito bem àqueles que ela consagra ao ministério pastoral, porque um homem sem compromisso com a palavra e também não terá compromisso no cuidado das almas do povo de Deus. Contudo, meus amados, nós precisamos reconhecer que a maioria das vezes, os motivos pelos quais nós não chamamos os pastores, não chamamos o pastor da igreja para compartilhar lutas, pedir oração e lidar com pecados, é por causa do orgulho. Orgulho de não querer ser visto como alguém que precisa de ajuda, orgulho de não querer ser visto como alguém que está passando por um problema, uma dificuldade ou uma fraqueza, e orgulho de ser visto como uma espécie de categoria menor de crente, não super crente. Mas a grande questão é que não existe super crente. Todos nós somos falhos, somos pecadores, passamos por tentações, passamos por lutas, e se você está tentando ser um super crente, você vai se machucar muito nesse processo, seu coração vai ser endurecido e a sua fé e seu relacionamento com Deus vão ser arruinados. A vontade de Deus, ela precisa ser obedecida. E cumprir a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, isso implica em reconhecer nos pastores que são fiéis ao Senhor, pessoas que foram levantadas pelo Senhor para cuidar da alma dos irmãos e das ovelhas. Gostaria que nós lêssemos um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 13, 17. Vamos até Hebreus, capítulo 13, 17. Olha só o que o texto de Hebreus nos diz acerca do ministério pastoral e do ofício pastoral, qual o propósito do Senhor levantá-los. Um deles, Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, ou vos seria inútil. A palavra que velar, empregada para o ofício pastoral, ela remete ao significado de vigiar, cuidar, zelar, proteger. O sentido é agir em favor daquela alma, de maneira que ela seja garantida em um relacionamento vivo e verdadeiro com Cristo. Implica em aplicar a palavra de Deus à vida pessoal da pessoa, do membro. Mas isso não vai ser possível, ovelha, se você não permitir. Esse tipo de postura avessa ao pastoreio é contrária à natureza de uma ovelha, é uma desobediência direta às ordens e propósitos de Deus para a igreja local, e é impossível de experimentar saúde na fé, é impossível de experimentar saúde espiritual em desobediência ao Senhor. Outra coisa, quando a ovelha ela está doente, quando a ovelha ela está com fome, ela bale. Ela não fica olhando para o pastor dela. Ela não fica fazendo com que ele tenha o esforço de ser uma espécie de mentalista. Não existe isso. Adivinhar o pensamento, adivinhar a necessidade. E algumas se esforçam, inclusive, por esconder as suas necessidades. Quando perguntadas, quando consultadas, quando visivelmente abatidas, e o pastor então se aproxima para tentar cuidar, elas se afastam, elas escondem as necessidades, elas mentem, e isso não vai trazer saúde para a sua fé. Os pastores, eles então são levantados por Deus para poder zelar, ou seja, cuidar das almas. É por isso que ao longo da história da igreja, o ato pastoral de aconselhar e de aplicar a palavra às dificuldades, pecados e lutas é conhecido como
cura das almas ou cuidado das almas. Não porque há algum poder no pastor, mas exatamente por causa da palavra. A expressão ela remete a uma espécie de médico. Quando as pessoas elas estão fisicamente doentes, elas vão a médicos. Mas quando elas estão enfermas espiritualmente, a quem elas devem buscar? Elas relutam ir a seus pastores, e a eles que elas devem ir. Acham que elas podem resolver tudo, mas seja sincero com você, não está dando certo, né? E não vai dar. Você não vai conseguir resolver sozinho. Sabe por quê? O próprio Deus garante isso. Porque se Ele determinou levantar pastores e levantar o povo de Deus para cuidar uns dos outros, algumas questões só vão ser resolvidas em obediência ao Senhor, abrindo o coração com os irmãos, abrindo o coração em aconselhamento pastoral, e o Senhor vai garantir que isso seja feito por aqueles que de fato ouvem a sua voz. Como danos espirituais eles não são visíveis, as pessoas tendem a ignorá-los, mas eles provocam diversos buracos na alma. Vamos voltar ao texto de Tiago e entender o que Tiago está argumentando. Quando nós lemos aqui, então, Tiago ordenando que se os irmãos eles tivessem enfermidades, se eles tivessem necessidade, eles chamassem os presbíteros da igreja, ele tem a intenção de que os presbíteros, primeiramente, orassem por esse irmão em nome do Senhor. Então, os presbíteros vão e oram pela recuperação física dessa pessoa e depois eles lidam com os pecados. Olha só, e a oração, Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não pelos presbíteros, por Cristo. O centro aqui do serviço pastoral é em nome do Senhor. Os pastores e presbíteros, então, não vão até uma ovelha doente, uma ovelha em lutas, uma ovelha que precisa confessar pecados para serem exaltados, mas para que o Senhor da glória atue naqueles corações. O propósito é apontar cada alma ao Senhor da glória, a Cristo, aplicar a palavra, não a opinião, não os pensamentos próprios e pessoais do pastor, aplicar a palavra, o aconselhamento, a lida dos pecados, ela deve ser trabalhada à luz da Escritura e no nome do Senhor. Observe, então, Tiago aqui ele está falando sobre doença física e ele adentra a questão de pecados nessa visita presbiterial, essa visita pastoral. Ele está falando isso porque a função prioritária desses homens é trazer conforto, consolo, exortação, remediação à alma por meio da aplicação da palavra. E questões físicas, amados, elas vão ter aplicações, vão ter implicações nas outras áreas da nossa vida. Uma questão física pode levar um coração à incredulidade, pode promover fraqueza também na fé, mas o contrário é verdadeiro. Um pecado não tratado, ele pode acabar trazendo consequências de doença física para a pessoa. As áreas elas estão interligadas. Nós somos um só. Quando nós temos problemas físicos, esses problemas irão sim nos afetar psicologicamente e muitas vezes afetar o nosso coração. Mas quando o nosso coração não é tratado, isso também vai gerar em nós mazelas psicológicas e físicas. Mazela no campo das afeições e no campo do corpo. E Tiago então está tratando de tudo aqui. Ele está chamando para que os pastores operem e lidem com a alma dessa pessoa, clamando que o Senhor então traga vigor a ele, clamando para que o Senhor então revigore essa pessoa tanto física quanto espiritualmente também. Portanto, o primeiro passo é observem, chamem os seus pastores, lidem com os seus pastores. Eles foram levantados pelo Senhor com esse propósito de velar pelas almas. Eles são aqueles a quem o Senhor chama a estarem capacitados para aplicar nas feridas da alma e do coração a palavra de Cristo, que liberta, que cura, que salva. Lembrem-se, seus pecados e as suas lutas precisam ser tratados pastoralmente. O segundo ponto, então, ainda aqui no texto de Tiago, é que ele vai passar do específico para o geral. Então ele está falando sobre chamar o pastor em momento de necessidade, lidar com as questões físicas e espirituais de maneira pastoral, mas ele não está limitando isso somente ao campo
do aconselhamento pastoral. Ele vai ampliar no versículo 16 e vai dizer: confessai as vossas culpas ou pecados uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago continua tratando as duas questões, a física e a espiritual, juntas. A palavra aqui, queridos, confessar, ela tem dois sentidos possíveis, tá bom? Primeiro, significa expor com sinceridade, descobrir, desvelar, deixar exposto, assumir sinceramente as suas lutas, a sua culpa. E, no segundo sentido, aponta sobre pedido de perdão, ou seja, vá até o seu irmão e fale sinceramente sobre o pecado praticado contra ele. E orem juntos para que o Senhor venha a restituir a amizade e a irmandade de vocês, trazer cura espiritual. Contudo, olhando para o contexto, nós vemos que os dois sentidos eles são plenamente cabíveis. Todos os pecados precisam ser confessados. É óbvio que precisamos ser prudentes. Algumas questões elas são extremamente delicadas e elas irão ser tratadas pastoralmente. Mas a maioria das nossas lutas contra o pecado, nas nossas lutas e dificuldades do dia a dia, podem muito bem ser compartilhadas com nossos irmãos de fé. Eles também estão passando por lutas. E aqui está falando sobre falar abertamente sobre isso. Seja prudente, busque irmãos visivelmente que são piedosos, maduros, que claramente não vão se escandalizar com qualquer coisa, né? Mas busquem outros irmãos. Busquem. Esses termos aqui, meus irmãos, eles estão falando sobre tratar com os seus pecados, tratar com o pecado do coração com o irmão da igreja. Ou seja, falando de maneira prática, meu irmão, eu estou passando por uma luta com relação à mentira. Meu irmão, eu estou passando por uma luta com relação à forma como eu estou trabalhando. Meu irmão, eu estou passando por uma luta no sentido conjugal. Me ajuda a pensar sobre uma solução com relação a isso. Eu estou pecando. Não só as lutas, mas também o pecado. Meu irmão, eu pequei com relação a isso. Ou seja, falar abertamente. Meu irmão, me ajuda porque eu estou pecando nesse sentido. Falar abertamente sobre qual é esse pecado. É pornografia? Você está sendo tentado e caindo em um campo de fraudar as coisas no seu trabalho? Você está mentindo com muita frequência? Seja aberto com relação a isso e peça a oração. Está dizendo aqui, confessai a culpa, e nós já tratamos sobre isso, né? De orar uns com os outros. Então, confesse, fale abertamente com os seus pecados, com os seus irmãos, de maneira prudente, lembrando que algumas questões delicadas e muito delicadas vão ter que ser tratadas de maneira pastoral, mas compartilhe lutas e pecados com o seu irmão para que ele ajude você em oração a batalhar contra isso. E o outro sentido, como nós falamos, é assumir ofensas praticadas contra os nossos irmãos. Toda vez que você pecar contra alguém na igreja, por palavra, por atitude, por grosseria, estupidez, vá até essa pessoa e abertamente peça perdão pelo pecado que você cometeu. Existe uma frase que ela precisa ser removida da boca do crente. Sabe qual é? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Se eu te fiz, você sabe que você pecou. Você tem que ir lá e dizer, meu irmão, me perdoa porque eu fui grosseiro com você. Meu irmão, me perdoa porque eu menti para você. Meu irmão, me perdoa porque eu te traí, meu irmão. Eu estou envergonhado por isso. Nós precisamos quebrar esse orgulho e gerar na igreja uma postura de confissão de pecados, de assumir a responsabilidade e de pedir perdão. É exatamente isso que Tiago está incentivando aqui. E ele diz que os dois devem orar juntos, tanto por dificuldades físicas, mas aqui ele está falando sobre pecados, para que sareis. E aí ele mescla, né? Tiago ele tem essa forma didática de lidar. Quando ele acha que dois assuntos eles estão muito próximos, ele trata sobre eles com uma espécie de trança. Então ele está falando sobre a questão física, mas também espiritual aqui, meus amigos. Portanto, aprenda a confessar culpa.
tanto no sentido de batalhas pessoais, pecados que você praticou e que você precisa compartilhar com alguém, pedindo força e oração, e também a aplicação da palavra de Deus ao seu coração, compartilhar, mas também aprendendo a confessar o seu pecado, assumir a sua culpa, a sua ofensa ao irmão, de maneira que o Senhor trabalhe nos corações e haja, então, transformação e reconciliação. Vamos passar agora para o texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 12 e 13. Nós vamos, então, ao nosso terceiro ponto de hoje. Livro de Hebreus, ainda falando sobre como eu lido com o meu pecado diante dos meus irmãos. Né? Vamos lá, Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se separar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meus irmãos, o nosso terceiro ponto é: clame ao Senhor e busque manter um coração pastoreável e tratável. Lute contra o orgulho do seu coração e clame ao Senhor que dê você um coração aberto para ser exortado. Muitas pessoas são extremamente melindrosas quando elas são exortadas. Elas vêm até o pastor ou se aproximam de um irmão, compartilham com eles lutas e pecados, e quando o irmão, de maneira dócil, mas de maneira firme, apresenta a palavra, e a palavra vai e bate um ídolo, bate um pecado, uma prática que precisa ser modificada, ela fica extremamente revoltada e endurecida. Isso é muito grave. Isso é muito grave, meus irmãos. O que o Senhor está dizendo aqui é que para livrar o nosso coração do engano do pecado, Ele vai utilizar a exortação de um irmão. Preste atenção nisso, olha só. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Portanto, busque conservar um coração pastoreado, porque caso contrário, você vai passar por aconselhamentos e mais aconselhamentos. Você vai buscar a opinião de um monte de irmão e você nunca vai resolver o seu pecado, porque o seu coração é um coração duro e intratável. Nós conhecemos diversas pessoas que passam por isso. Pessoas que têm um problema e têm um pecado que precisa ser resolvido. Eles compartilham com o pastor faz a aplicação da palavra, depois ele vai buscar a opinião de um outro irmão e de um outro irmão, e ele vai recebendo a mesma resposta. Ele não para de procurar até que ele ache alguém que venha justificar o seu ato e o seu pecado. Isso é um coração que não está sendo tratado. Um coração que está buscando deturpar a palavra de Deus para permanecer na prática do pecado. Portanto, aprenda a tratar o seu pecado à luz da Escritura. Quando o irmão abrir a Escritura, o pastor abrir a Escritura, clame ao Senhor: Senhor, submeta o meu coração a essa palavra, Senhor. É muito comum isso acontecer. Não seja assim. Se a palavra está dizendo, se aquele irmão, se o pastor está sendo utilizado para lhe mostrar na palavra, e assim deve ser o aconselhamento e o tratamento de pecados, submeta a isso. Fale: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não quero. Está amargo, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo, Senhor, mas é a verdade, eu preciso de libertação com relação a isso. Se você de fato odeia o pecado e ama o Senhor, você vai buscar isso. Você já ouviu uma frase, alguém já disse para você o seguinte: olha, tá sujo bem aqui no canto da sua boca. Eu ouço muito, né? A barba tá suja, é a barba, tá suja a boca. Alguém já falou isso para você alguma vez? Pois é. Você não sabia que estava sujo até que alguém foi até você e disse isso. A mesma coisa acontece com o pecado. Muitas vezes nós não estamos vendo, por causa da dureza do nosso coração, nosso ato pecaminoso e a nossa sujeira. E às vezes nós estamos com a cara toda lambuzada. E o Senhor então levanta um irmão, levanta um pastor, e ele vai e diz: você está sujo, precisa de purificação e limpeza.
Isso acontece com qualquer um de nós. Nós precisamos estar com o coração aberto a isso. Vamos olhar para Davi, vamos até a 2 Samuel, no capítulo 12. Vamos até 2 Samuel, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 7 e depois o 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E o Senhor passa então a disciplinar Davi pela boca de Natã. Imagine o choque de Davi. É muito fácil nós nos indignarmos com pecados dos outros, mas estarmos cegos e endurecidos para o nosso. Natã está falando aqui sobre o ato que Davi praticou de, tendo muitas mulheres e muitas concubinas, cobiçar a única mulher de Urias, mandar buscar Batseba, praticar um ato de adultério com ela, enviar ela de volta para casa enquanto Urias lutava bravamente na guerra, e depois tramar o assassinato de Urias. E ele estava indiferente a tudo isso, até que Natã chegou e o disciplinou. Até que o Senhor levantou o seu profeta, levantou o seu filho e disciplinou Davi, mostrando a ele o seu pecado e a gravidade. E o que Davi faz? Ele se endurece, ele fala: não, Natã, não é assim as coisas. Não, Natã, você está me julgando mal. Não, Natã, não funciona assim, você não entendeu todo o contexto. Não, Davi não faz isso. Observe no versículo 13 o que Davi fez. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi assumiu o seu pecado e a sua mácula, porque ele entendeu que ele estava sendo disciplinado por Deus pela boca de Natã. Mas nem todos os reis foram como Davi. Esse arrependimento e quebrantamento de coração, e os irmãos podem ler depois do Salmo 51, que foi escrito nesse contexto, que o Senhor então repreende e pune Davi. Esse arrependimento e quebrantamento de coração diante da exortação marca a diferença entre Davi e Saul. Saul foi advertido várias vezes pelo profeta Samuel, disciplinado, exortado, tendo o seu pecado mostrado, e ele endurecia o coração como um homem arrogante, e o Senhor retirou a sua presença de Saul. O Senhor retirou, ele rompeu com qualquer relacionamento que Saul tinha com ele, o abandonou, o entregou a Satanás, de quem ele de fato era filho. O quebrantamento de coração diante da exortação de um irmão pela palavra, como fez Natã, demonstra a natureza de um coração convertido ou rebelde a Deus. Com quem você quer parecer? Com Davi, que aproveitou todas as oportunidades de disciplina, inclusive quando veio pela boca de um irmão, e confessou o seu pecado e foi restaurado, ou Saul, que era um homem arrogante, rebelde, intratável, não ouvia ninguém, nem o seu próprio filho, e foi abandonado na sua própria rebeldia e imundícia.
Tome atenção a isso, meu irmão, porque é exatamente isso que o autor de Hebreus ele está argumentando no restante do texto. Ele fala que o homem que endurece o seu coração para a exortação, ele vai ser enganado pelo pecado e a incredulidade vai tomar o coração dele. E ele então vai romper o relacionamento com Deus. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aquele que tem um coração intratável vai sendo cada vez mais endurecido, até que a incredulidade toma conta dele e ele vai se apartar de Deus. Isso é muito importante, meu irmão. O pecado faz isso com o coração. Portanto, agradeça a Deus quando você foi exortado por outro e tem um coração propenso a ser corrigido e exortado biblicamente. Não despreze a exortação que vem pelos lábios do seu pastor ou de um irmão da igreja com quem você está conversando sobre os seus pecados. Vamos agora tratar sobre outras questões de maneira um pouco mais rápida, por serem questões práticas e diretas. Esteja pronto para ouvir, está relacionado ao ponto anterior. Esse é o nosso quarto ponto. Como assim? Algumas pessoas, elas só querem falar. Elas chegam dizendo que elas têm um problema e uma luta, elas apresentam a luta para o pastor ou para o irmão, e depois, meus amados, quando o pastor ou o irmão tem uma palavra para dar sobre o assunto, a gente olha nos olhos da pessoa e parece que ela está tendo uma experiência mística, ela não está mais ali, ela está em outro planeta. Ou seja, ela não quer saber sobre como tratar esse pecado, ela só queria falar. Aconselhamento cristão não é, tá bom? Terapia. Aconselhamento cristão não é desabafo. Aconselhamento cristão é tratar pecados e olhar para Cristo nas áreas da nossa vida e das nossas dificuldades. Portanto, meu irmão e minha irmã, quando você for conversar sobre as suas lutas e os seus pecados com o pastor, ou sobre pecados diários que você está praticando e precisa lidar com ele, com o irmão, esteja muito mais ávido por ouvir do que por falar. Fale, desabafe, sim, mas antes de tudo tenha como foco central tratar esse pecado e ter sabedoria bíblica para lidar com ele. Portanto, esteja atento à palavra que vai ser entregue a você, esteja pronto para ouvir. Tiago fala isso no capítulo 1. Olha só o que Tiago diz aqui no capítulo 1, quando ele está falando sobre essa questão de receber a palavra para que ela limpe o nosso coração. Versículo 18 do capítulo 1 de Tiago. Vamos abrir. Aqui Tiago está falando sobre Deus, então, agindo nos corações. Ele diz, segundo a sua vontade, Tiago 1,18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, e rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as nossas almas. Receba com mansidão, esteja pronto para ouvir a palavra e receba essa palavra com mansidão. Esteja feliz por o Senhor providenciar para você uma resposta bíblica. Não vá a um irmão e a um pastor unicamente para ter uma catarse, né? Liberar ali a tensão e a fala. Não, esteja preocupado. O pecado ele atinge seu relacionamento com Deus, ele precisa ser tratado. Tenha isso como foco no aconselhamento. Seja grato a Deus pela vida dos seus pastores e irmãos. Ore ao Senhor para que o Senhor dê sabedoria à liderança da igreja. Ore ao Senhor pelo crescimento espiritual dos seus irmãos.
porque você só tem a lucrar com isso. Uma igreja saudável, onde os irmãos estão amadurecendo e crescendo nesse relacionamento mútuo e tendo sinceridade para exortar uns aos outros, tendo sinceridade e sabedoria bíblica para lidar com o pecado dos outros, isso é uma dádiva. Nós não estamos sós na luta contra o pecado. Deus providenciou para nós, além da habitação do seu Santo Espírito, a operação desse Espírito por meio dos nossos irmãos e do seu povo. Portanto, devemos estar gratos a Deus. Gratos ao Senhor, se Ele nos deu pastores que estão preocupados conosco, ao invés de desprezar esse esforço. Irmãos que estão preocupados conosco, ao invés de desdenhar e desprezar disso. Devemos ter um coração grato a Deus por termos um povo que está disponível e dedicado a cuidar de nós. Portanto, ore ao Senhor e esteja grato por isso. E aprenda a filtrar também, aprenda a filtrar com as Escrituras. Seja prudente. Às vezes você não conversa com os seus irmãos da igreja, nem com o pastor sobre os seus pecados, mas você vai até pessoas ímpias pedir conselho, você vai até pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus pedir conselho, e você recebe esses conselhos e aplica na sua vida. Mas quando é a palavra de Deus, você deixa de lado. Isso mostra um coração rebelde. Isso mostra um coração que não tem prazer na voz do Senhor. Portanto, filtre, observe que tipo de conselho você está recebendo. Como é que o seu pecado está sendo tratado? O que é que a pessoa está dizendo? Isso não tem nada demais, todo mundo faz. Rompa com isso. Às vezes você vai ouvir isso dentro da igreja. Tome cuidado. Tome cuidado. Se você receber esse tipo de conselho que fortalece o seu pecado e deixa você de maneira cômoda, rompa com isso e saiba, Senhor, isso não provém de ti, Senhor. Porque eu sei que tu não há provas disso. Eu preciso lidar com isso de maneira sincera, à luz da tua palavra. Portanto, eu vou procurar outra pessoa, meu pastor, os oficiais da igreja, um irmão mais maduro para poder tratar sobre esse assunto. Aprenda a filtrar. Meus irmãos, eu gostaria de finalizar olhando para as promessas que o Senhor traz aqui, quando essa prática de discipulado, essa disciplina mútua de eu confessar os meus pecados e buscar tratar os meus pecados por meio de um dos instrumentos do Senhor, que é o seu povo, são os pastores, os oficiais da igreja. Olha as promessas que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos para o texto de Tiago, no capítulo 5, o Senhor diz que nós devemos confessar os pecados e orar uns pelos outros para que sareis, ou sejais revigorados. Que bênção! O Senhor diz que quando nós buscamos tratar o pecado, pedindo perdão ao irmão, ou compartilhando uma luta para que nós possamos orar juntos por elas, o Senhor vai nos trazer vigor espiritual, vitória contra o pecado, pureza de coração. Quando nós olhamos aqui para Hebreus, no capítulo 3, olha só o que o Senhor diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, isso é uma prática cotidiana, irmãos. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O Senhor promete esclarecimento. Uma mente que está começando a ser nublada pelo pecado, ela é esclarecida pela exortação, aplicando-se a palavra. Sempre a palavra é o meio, é o centro, é para quem nós estamos direcionando, irmão. Quebrantamento de coração. O coração que estava sendo endurecido pelo pecado, ele é quebrantado por meio da exortação na palavra. E livramento do engano do pecado. Você é livre do pecado que está tentando enganar você. E, por fim, livramento do castigo de Deus. Porque essa é a consequência do pecado, a ira do Senhor e o afastamento do relacionamento com Ele. Então, observe como tratar os pecados com os nossos irmãos é uma dádiva do Senhor e um instrumento poderosíssimo para que a nossa vida experimente mais santidade, de mais devoção, submissão ao Senhor, de mais alegria, amor, de tudo aquilo que flui da cruz de Cristo, porque a exortação e o combate ao pecado nos conduzem a um relacionamento maior com Cristo, mais profundo, mais íntimo. Esse é o propósito. Toda vez que o irmão nos exorta, nós reconhecemos a nossa condição e nos voltamos para Deus. E volto a repetir, Cristo é o centro e o objetivo. Somente olhando para Ele, para a palavra dEle, para a obra dEle,
para a exortação de Cristo, que vem da boca e da vida dos nossos irmãos em direção ao nosso coração, o pecado é combatido e nós somos libertados do pecado. Mas se você é alguém rebelde, se você é alguém que acha que as pessoas da igreja não têm nada a ver com a sua vida, você acha que pode tratar e viver de maneira só, contrária à palavra de Deus, saiba que pouco a pouco a sua fé vai sendo revelada como uma fé falsa. Você vai ser enganado pelo pecado e tomado pela incredulidade, o afastamento de um coração de Deus, um afastamento de um relacionamento vivo e real com Ele. Que Deus nos guarde disso, meus irmãos. Precisamos tratar os nossos pecados pessoais de maneira voluntária. Esse é o foco aqui, voluntário, com os nossos irmãos. Mas como nós tocamos aqui, nem sempre os pecados serão confessados e nem sempre vai partir do pecador a iniciativa de tratar o seu pecado. Muitas vezes pela impossibilidade de enxergá-lo. Aí então, como no caso de Davi, cabe que o Senhor levante um Natã dentre o seu povo e possa então ir tratar com o pecado do irmão. E essa vai ser o nosso próximo estudo. Hoje nós vemos como lidar com o meu pecado diante dos meus irmãos, dos pastores, dos oficiais, da igreja, do povo de Deus. E no próximo estudo nós vamos ver como tratar o pecado do irmão. O que o Senhor exige de nós quando nós vamos confrontar alguém no seu pecado? Qual é a postura? Qual é a prática? Como isso deve ser feito? Se Deus quiser nos abençoar, trataremos disso no próximo estudo. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, porque ela nos orienta em cada ponto de nossa vida, inclusive no nosso relacionamento enquanto crentes, Senhor. Que nós possamos nos submeter àquilo que nós aprendemos hoje, Senhor, e buscar desenvolver um relacionamento saudável, sincero, Senhor Deus, bíblico, Pai, amável, Senhor, preocupado com a alma uns dos outros, com a nossa própria alma e nosso relacionamento contigo, Pai. Esse é o tesouro que deve ser protegido. Esse é o maior tesouro que Tu nos deu, Senhor Deus. Essa é a nossa herança, o Teu próprio Filho, Senhor. Portanto, que nós possamos louvar e Te agradecer, Senhor Deus, por oficiais bíblicos, por pastores bíblicos, Senhor Deus, por irmãos maduros em nossa igreja e orar para que Tu capacite, Senhor Deus, tanto a liderança, Senhor Deus, da igreja, os oficiais que Tu levantas, Senhor, que tenham um compromisso com a Tua palavra e com o Teu povo, para zelar pela alma do Teu povo, mas também pela maturidade dos nossos irmãos e a nossa própria, Senhor, para que nós sejamos ajudados e possamos estar aptos a ajudar também no combate diário e na luta contra o pecado pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, operando no Teu povo. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, quem garante a nossa vitória contra o pecado, Senhor Deus, quem garante a nossa vitória pelo Espírito, Senhor Deus, e quem garante, Senhor Deus, que o Teu povo é uma bênção, Senhor Deus, para que isso seja vivenciado e experimentado no dia a dia, em nossas vidas pessoais. É que nós clamamos a Ti no nome santo de Cristo e já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.